Olá, meus amores, tudo bom? Prontos para começar a nossa aula de geografia? Todo mundo animado aí? Como sugestão, né, eu trouxe para vocês, eu sempre trago essa questão de história e geografia, por ser no mesmo dia, por você ter que ouvir bastante áudios, ter que responder alguns exercícios, fica um pouco mais, pode ser que fique cansativo para vocês. Então, como sugestão, eu dou você fazer história na quinta e na sexta-feira você se divide entre inglês e geografia. Eu acho que por serem línguas diferentes, não dá um cansaço muito grande em vocês, tá bom? Essa é a minha proposta. Mas vocês podem optar por fazer também de manhã história, à tarde geografia, fica a seu critério, beleza? Bom, nós estamos começando hoje um novo módulo, a indústria no Sudeste, e esse assunto ele vai bater com a nossa próxima aula de história. Seria interessante se as duas batessem, mas módulo 6 de geografia é a indústria no Sudeste, e o módulo 7 nós vamos falar das primeiras indústrias brasileiras. Então, assim, esses dois temas, eles estão entrelaçados. Para a gente começar a falar da indústria no Sudeste, quero começar mostrando para vocês essa imagem aqui. Você pode fazer uma leitura desta imagem. Professora, nós estamos falando indústria no Sudeste. Isso aí é uma indústria? Isso parece mais um depósito, inclusive o rótulo ali da imagem está falando que é um armazém de café em Santos, né? São Paulo. Mas se você olhar o tema que eu coloquei aqui na minha página, e tudo começou com o café. Sim, a indústria brasileira, ela nasce no século XIX, após bloqueios legais vários, né, estabelecidos pela metrópole, lá no período colonial, a metrópole portuguesa, lá no período colonial. Então, aqui na região sudeste, principalmente, o café, ele vai dar um salto muito grande. O açúcar, já foi, em algum momento, a principal riqueza, até o século XVIII. Depois veio o ouro, e aí, por um período, esse esgotamento das minas já deu uma caída, uma queda. Na sequência, o açúcar volta. E aí, o açúcar e o café, eles não fazem atrito, não causam atrito, por conta de que o açúcar era no Nordeste, né? A plantação de açúcar, basicamente, no Nordeste. Então, nós vamos ver que nesse momento, né, onde as minas de ouro já dão uma caída, né, o ciclo do ouro já dá uma caída, o açúcar volta, mas não com tão força total, porque o mercado já não é mais tão lucrativo. E aí nós vamos para a transição do Brasil colônia para o Brasil independente. O café proporcionou o capital, um bom capital, não é? Nós vimos que na região do Vale do Paraíba, nós também vimos a questão os grandes fazendeiros que investiam nas plantações. Então, o café proporcionou um capital, estabeleceu um novo centro econômico como elemento importante da riqueza nacional, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Criou um elo com o capital externo, capital de fora, né, de outros países. Crescimento de cidades, aqui é muito importante porque nós vamos ver, né, modificações acontecendo na cidade, né, do Rio de Janeiro e São Paulo. Inclusive, eu deixei 2 vídeos para vocês assistirem e verem a diferença de como era o Rio de Janeiro e como é o Rio de Janeiro hoje. Eu acho muito interessante esses vídeos. Crescimento, né, dessas cidades, a expansão e a criação, na verdade, da malha ferroviária. O modelo republicano, ele ajuda muito a industrialização do café. E aí eu deixei para vocês, né, observarem então essa imagem, que tudo começou do café. E o café, a gente lembra, indústria, a gente já pensa em fábricas, né, aquelas máquinas, sim, mas o café ele tinha todo um processo que ele sofria de transformação.
Eu deixei aqui para vocês o mapa do Brasil, que é importante essa localização. Nós estamos falando do Sudeste, esta área aqui. Essa questão de leitura de mapas, eu acho ela muito rica e muito importante. Você não precisa, basicamente, conhecer todos os estados e capitais. Tá, beleza, mas você precisa nomear em um mapa do Brasil, no mínimo, a sua região, que é a nossa região, que é a região Sudeste. Aqui, o mapa do Brasil no todo e o Sudeste em destaque. Na outra parte aqui, eu deixei já basicamente o Sudeste dividido, né? Os estados que compõem o Sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, ok? Isso aqui é muito importante para vocês. Então, agora, vamos para a leitura do nosso livro. Vou pedir que vocês façam a leitura desta página e essa questão trocar ideias. E daqui, pausa o vídeo, daqui a 1 minutinho, nos encontramos no nosso bate-canal para outras informações. Façam a leitura, por favor. Vamos lá, vamos fazer a leitura agora. A indústria no Sudeste, no final do século XIX e início do século XX, o dinheiro gerado pela exportação do café possibilitou diversas transformações na paisagem e na economia da região Sudeste. Foram se modificando. Aqui nós temos, olha só, o centro, né, de São Paulo. Nós temos aqui um modelo de um telefone. Olha um celular e olha esse telefone antigo, que lindo. Eu acho muito bonito esses objetos. E aí eu vou perguntar para vocês, aqui está falando, né, diversas transformações na paisagem e na economia da região. Paisagem porque vão se construindo, né, prédios, casas, estradas, então vai modificando a natureza. E aí, vamos pensar quais seriam essas modificações. Surgiram muitas cidades no Rio e em São Paulo. Em Santos também, a população cresceu e as ruas passaram a ter fios de eletricidade, bondes e carros. Vocês já devem ter visto isso lá no 3º ano, já é assunto do 3º ano. No campo, a vegetação natural foi substituída, né, por campos no cultivo do café. Lá no campo, a plantação natural foi trocada, transformada pelo café, quando o café chega a São Paulo. Continuando a nossa leitura, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, passaram a fazer uso das novas tecnologias da época, desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos. E você observa, São Paulo e Rio de Janeiro, vamos marcar isso aqui? São Paulo e Rio de Janeiro. Essa cor aqui está muito fraca, vamos pôr uma cor mais forte. São Paulo e Rio de Janeiro, região Sudeste, vamos marcar aqui, região Sudeste. Esses dois estados, né, passaram a fazer uso das novas tecnologias da época, desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos, como estradas de ferro, bondes, carros, usinas de geração de energia elétrica, telégrafo, telefone e máquinas industriais, ou seja, o progresso chegando, né, para todos nós aqui. Nos estados cafeicultores, ou seja, nos estados onde existiam a plantação, né, o cultivo do café, as cidades surgiam rapidamente e suas capitais cresciam com a chegada dos europeus que vinham atraídos pelo trabalho nas fazendas. Lembrando que já tinha sido, né, abolido a escravidão. Agora, vamos à troca de ideias. Por que eram principalmente as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro que recebiam as novidades tecnológicas produzidas na Europa e nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX? Quem pode responder? Sim, porque São Paulo e Rio de Janeiro, né, elas recebiam essas novidades, porque elas eram as mais ricas, devido ao que à exportação do café. Além disso, o Rio de Janeiro, um detalhe, também era a capital federal. Eles, então, não iam enviar para outros estados. E aí também ainda temos aqui a presença daquele lance do coronel.
Eles eram donos de grandes propriedades, havia muito investimento, a política junto com esses coronéis. E aí nós demos sorte, né? Acredito que sim, entre São Paulo e Rio de Janeiro, por sermos alcançadas nesse olhar de desenvolvimento. Vamos agora, vou pedir vocês que façam a leitura desse texto aqui todo, por favor. Bom, agora vamos fazer coletivamente. Eu sinalizei algumas partes importantes, depois eu gostaria que vocês também marcassem, tudo bem? As mudanças produzidas pelo café. Você estudou a importância da produção de café para a economia do Brasil. Nós vimos, né, que em um determinado momento isso aí era o carro-chefe da economia. Sua exportação, ou seja, o envio, né, para outros países, gerava riqueza e permitia ao país importar alimentos, roupas, máquinas e as novidades tecnológicas produzidas na Europa. Então, vamos marcar essa parte aí, o que a geração, o que essa exportação gerava. Além disso, a cafeicultura provocou mudanças na vida rural e urbana e alterou a paisagem do campo e da cidade. Muitos desmatamentos para poder fazer a plantação, né, de café no campo. O café era produzido em grandes fazendas que usavam mão de obra escravizada africana. Com a proibição do tráfico de escravo em 1850 e mais tarde com a abolição da escravidão, os fazendeiros começaram a empregar trabalhadores livres que recebiam salários, tá? Os fazendeiros, quando não tinha mais escravos, eles tiveram que pagar o salário às pessoas que vinham de outros países. E, em sua maioria, eram trabalhadores, esses trabalhadores eram imigrantes, europeus, principalmente os italianos. A população nas cidades do Sudeste cresceu rapidamente, e em especial no Rio de Janeiro, que era então a capital federal, né, onde tudo acontecia, em São Paulo, o mais importante centro de comercialização do café, e em Santos, o principal porto exportador. Essa nova população urbana precisava de moradia, móveis, roupas, sapatos, remédios e alimentos. E aí você observa como a economia vai abrindo leques, possibilidades. E apesar da grande importação de produtos, era preciso produzir aquilo que as pessoas necessitavam. Para isso, tornavam-se indispensáveis alguns tipos de indústrias no Brasil. E os recursos para construí-las vieram dos grandes ganhos obtidos com o café. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, estava não só o dinheiro, mas também tudo mais de que as indústrias precisavam: mercado, consumidor, a mão de obra, imigrantes, energia elétrica e transporte. Assim, essas duas capitais reuniram no final do século XIX e começo do século XX as condições para iniciar o processo de industrialização. Vamos lá? Bom, a minha proposta, como sempre, não é que nós façamos a questão número 1, A e B, o número 2, e número 2 a gente vai fazer também esse número 2 aqui, tá? E a distribuição da indústria no Sudeste no início do século XXI, aí eu já vou deixar para vocês fazerem em casa, né? Em casa, fazer em um outro momento, para não ficar muitos exercícios, senão fica uma aula muito longa de história, uma outra aula muito longa de geografia, eu acho que não vai ter muito rendimento. Então, vamos fazer dessa maneira. Esse exercício aqui, nesse tópico, esse aqui, a distribuição da indústria no Sudeste no século XXI, a gente vai falar, fazer comentários, e você vai responder depois, tá bom? Até a essa página aqui. Tá vendo? Vai ficar bastante coisa para você fazer em casa, até aqui. Vamos marcar até onde está escrito aqui, fim. Fim não é só o fim para você parar aqui. O exercício que você vai fazer depois sozinho. Então, vamos continuar a nossa leitura aqui. Essa pergunta aqui é muito fácil, está tudo marcadinho lá em cima. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro reuniam no final do século XVIII e início do século XIX e início do século XX as condições que possibilitaram a industrialização.
quais eram essas condições, né? O que tinha nessas duas regiões que fazia jus a esse crescimento da indústria. Quais eram? Dinheiro, mercado consumidor, mão de obra, imigrante, energia, tarará. Então, vamos lá responder. Depois nós temos a pergunta B, porque principalmente essas cidades reuniam essas condições. Por quê, né? São Paulo e Rio de Janeiro e não Minas Gerais, Espírito Santo. Por quê? Porque São Paulo era o principal centro de comercialização do café, produzido no próprio estado. E Rio de Janeiro, a capital federal. Não tinha para ninguém. Basicamente é isso aí. Então, vamos responder. Depois, no número 2, temos um dado aqui, né, estatístico. Nós temos que fazer a leitura dele todo, observar tudo direitinho antes de sair respondendo. O título aqui desse gráfico seria o número de estabelecimentos industriais e de operários no Brasil neste período aqui. Os estabelecimentos e os operários. A época de fundação das empresas, em 1849, número de estabelecimentos industriais, 35, número de operários, 2.929. Depois, no ano seguinte, de 1850 a 1889, já era o número de estabelecimentos de indústrias, 601, olha como aumentou. Nossa, o número de operários, 51.243. Mais adiante, 1890 a 1920, nossa, olha o número de estabelecimentos, 12.000, começou com 35, hein? 961, e o número de operários, que era 2.000 inicialmente, agora já estamos com 242.430. Vamos fazer a análise, né, desses dados. Qual foi o período em que mais se instalaram indústrias no Brasil? E por que isso ocorreu? Bom, o período foi este aqui. E por que isso ocorreu? Porque a cafeicultura havia proporcionado o quê? Aos países de bases financeiras para o quê? A implementação, né? A plantação, a criação de indústrias para a construção da infraestrutura, que era necessária para essa indústria poder crescer, aumentar ter o seu crescimento, né? Ter o seu rendimento, ter o número de funcionários, ter a sua produção elevada. Então, vamos fazer a correção, essa pergunta aqui. Porque, principalmente, essas cidades, né, São Paulo e Rio de Janeiro, reuniam essas condições? São Paulo era o principal centro de comercialização do café produzido no estado. E a cidade do Rio de Janeiro, a capital federal, e também um porto de exportador do café. Então, essas duas cidades se beneficiaram nesse momento. E aí nós temos essa tabela, onde nós analisamos o período, o número de estabelecimentos e de operários. Houve um crescimento muito grande. A pergunta A: qual foi o período em que mais se instalaram indústrias no Brasil e por que isso ocorreu? Bom, qual foi o período? Foi o período de 1890 a 1920, não é? Essa é a primeira resposta. E por que isso ocorreu? Porque a cafeicultura havia proporcionado ao país as bases financeiras para a instalação dessas indústrias. Vamos arrumar aqui esse S que ficou fora do lugar. Para as indústrias, beleza? Quem eram os operários que trabalhavam nas indústrias e por quê? Bom, a maior parte dos operários era formada por imigrantes europeus. E por que isso? Porque, na época, né, eles consideravam que eles tinham mais preparo para esse tipo de trabalho. Até porque já tinham acontecido essas instalações de fábricas, indústrias parecidas lá no país onde eles viviam. Encerrando essa última, né, questão do nosso dever que fizemos em conjunto. Quem eram os operários que trabalhavam nas indústrias e por quê? Bom, a maior parte eram imigrantes europeus, porque consideravam-se que eles estavam preparados para esse tipo de trabalho.
Bom, aí nós vamos parar, crianças, não é isso? Esse exercício aqui. Deixa eu só confirmar se nós vamos parar aqui mesmo. E esse aqui vai ficar para casa. Eu acho que nós podemos fazer também esse aqui. Mas aí a explicação é, não, melhor ficar para casa todos. Vamos lá, eu vou explicar para vocês. A distribuição da indústria no Sudeste no século XXI. Observa que nós estamos caminhando, começamos lá no século XVIII, já estamos no século XXI. Todas as mudanças promovidas pela cafeicultura, né, a plantação de café na região Sudeste, a partir do final do século XIX, deram impulso ao seu desenvolvimento industrial. E, desde então, essa região tornou-se o centro da economia brasileira. Observe nos gráficos a seguir a distribuição da atividade industrial e a riqueza gerada por ela no início do século XXI. E aí nós temos um gráfico, importante fazer a leitura do gráfico no todo, seu título, Brasil, distribuição das indústrias e da riqueza gerada por elas em 2014. E eu tenho, de cada 100 indústrias no Brasil, estão na região Sudeste, quase a metade, 46,9%. Sudeste, elas estão no Sudeste. Nas outras regiões, é de 53,1%, todas as outras regiões. Então, o Sudeste é menos, mas, em compensação, é só uma região. E aqui eu estou comparando o Sudeste com as demais regiões, todas as outras 4 regiões brasileiras. 2. Da riqueza gerada pela indústria brasileira, 58,2% é gerada nas indústrias da região Sudeste, mais da metade. E 41,8% está nas outras regiões. Vamos, então, com base no gráfico 1, responda. 1. A que ano se refere as informações apresentadas nesse gráfico? Aqui está a data. Aqui está, né, o ano. Como é a distribuição? Cadê? Aqui. Como é a distribuição das indústrias no Brasil em nosso século? Então, vamos aqui. Todas essas perguntas vocês vão responder desse gráfico, ok? Como é a distribuição das indústrias no nosso século, que aqui nós estamos aqui, neste século, então, nós vamos ver a indústria, como que ela foi distribuída, a questão de porcentagem mesmo, tá? Qual a porcentagem que está no Sudeste, aqui, ó, qual é a porcentagem? 46,9% no Sudeste. Olha a pergunta, gente. Como é a distribuição das indústrias? Aqui, ó, a distribuição das indústrias é esse primeiro tópico aqui, tá? 46,9% está concentrada no Sudeste e 53,1% nas demais regiões. A outra pergunta, 3, como é distribuída a riqueza gerada pelas indústrias? Aí agora eu estou aqui, ó, no verdinho, falando sobre riqueza. Observa que o quadrinho, olha só, da margem aqui, ó, a riqueza, tá bom? Então, vamos lá, mais da metade da riqueza, olha só, mais da metade da riqueza gerada pelas indústrias brasileiras estão no Sudeste. Todas as perguntas, tá vendo? Está tudo aqui, escrito aqui. Número 4, qual é a razão histórica, né? Ou seja, diante de tudo que nós estudamos, para a grande concentração de indústrias na região Sudeste? As grandes plantações de café, o café, né? A cultura do café criou condições para o desenvolvimento da indústria, gerou riquezas, e todos aqueles assuntos que nós já falamos, essa resposta. O número 5, embora o Sudeste concentre o maior número de indústrias do país, elas não se distribuem igualmente pela região. Veja nos gráficos onde está a área mais industrializada do Sudeste. Agora aqui, região Sudeste, a distribuição das indústrias e da riqueza gerada por elas em 2014. Novamente, tem que observar toda a leitura. Vejam o 3, depois faço a leitura do 4.
de cada 100 indústrias da região sudeste, eu tenho 26,5% só no estado de São Paulo e 73% nos outros estados, né? A soma de todos os outros é esse valor aqui. E da riqueza gerada pela indústria na região sudeste, a riqueza da região sudeste no todo, 31% é de São Paulo e 68% em todos os outros estados. Vamos para as perguntas. Qual estado da região sudeste tem a maior quantidade de indústrias? Qual é o estado da região sudeste que tem a maior quantidade de indústrias? São Paulo, tanto que ele está até sinalizado aqui. B, em qual estado as indústrias mais geram riqueza? Também é no estado de São Paulo. Só São Paulo tem 31%, enquanto os outros estados, se você for fazer a divisão do que sobra, né, de 100%, tirar 31% para dividir para todos os outros estados, a porcentagem mínima para cada um. Letra C. Quais são as razões históricas para essa grande concentração? Lembra lá os fazendeiros lá de São Paulo? O número de fazendas produtoras de café é muito grande. Foi o principal centro de comercialização, concentrando, né, esse dinheiro, toda a riqueza em exportações, trabalhando com imigrantes, construção, né, de transporte, energia, portos. Tudo isso aqui vai ser na letra C. No número 6, após a análise do gráfico 3, o que é possível concluir sobre a industrialização do Sudeste? O gráfico 3 é esse aqui, né? Após essa análise, o que nós podemos observar? É possível concluir o quê? Que a região Sudeste seria a mais industrializada do Brasil. Porém, na região as indústrias não se distribuem igualmente. São Paulo, né, é o maior detector de toda a riqueza e as outras ficam com uma parte mínima. Esses exercícios estão bem fáceis por conta de que é só você analisar o gráfico. De acordo com o gráfico 1, em 2014 a região Sudeste ainda era a mais industrializada do Brasil, concentrando quase metade das indústrias brasileiras, além da maior parte da riqueza gerada por elas. Mas, dentro da região Sudeste, esse setor não está igualmente distribuído, tá bom? Mesmo na região Sudeste, que seria a mais rica, não são todos os estados. O estado de São Paulo tem o maior número de indústrias e também a maior parte da riqueza produzida por essa atividade. Nós temos um texto. Vamos fazer a leitura do texto e depois vamos responder A, B, C e D. E aí a gente para por aqui. Na letra A, vamos ver a pergunta da letra A partir de que ano a distribuição das indústrias pelas regiões brasileiras apresentou fortes mudanças? Vamos lá no texto que nós vamos encontrar todas essas respostas, ok? A partir da leitura do texto, eu deixei até aqui sinalizado para vocês algumas partes importantes. Vocês vão conseguir responder quase todas essas perguntas, tá? A partir dos gráficos da página 162 e 163, que são esses dois aqui, né? Esses gráficos aqui. A partir desses gráficos, aí está fora do texto, né? A partir dessa página, o que é possível concluir sobre a distribuição das indústrias nas regiões brasileiras? Podemos concluir que está havendo o quê? Uma redistribuição das indústrias, né? Nós podemos observar aqui, um momentinho, aqui, que as outras regiões também estão dando a sua participação. Está aumentando um pouquinho. Antigamente era só Rio de Janeiro e São Paulo, agora todas elas estão dando a sua participação. Antes, esse setor se concentrava apenas em duas regiões. Hoje, já migra para as outras regiões, Norte, Nordeste. Vocês lembram que nós estudamos no nosso livro 1
essa questão que as pessoas saíam muito do Rio de Janeiro, saíam do Rio de Janeiro, vinham para o Rio de Janeiro, lá da região Nordeste, e hoje justamente acontece o contrário, muitas pessoas vão para o Nordeste para poder trabalhar lá, porque o governo deu incentivos fiscais. Lembra, nós já falamos sobre isso nas outras aulas. Pega o livro antigo, que eu já pedi a vocês que não pode perder esse livro, esquecer esse livro em lugar nenhum, que nós vamos utilizar ainda muitas vezes. Bom, então nós vamos parar aqui essa aula de geografia. Depois voltaremos fazendo a correção. Eu deixei menos exercício de história e um pouco mais de geografia para vocês fazerem. Mas são todas respostas assim pequenas, análise de gráficos, vocês irão conseguir fazer, tá bom? Voltaremos em breve para fazer a correção. Um beijinho, meus amores.